Oi gente, tudo bem? Aqui é a Dani Celau, da Dani Arte Cristã, e hoje eu trouxe aqui pra vocês uma mochilinha muito linda, estruturada no EVA. Primeira vez que eu usei esse material pra gente estruturar uma peça, e eu achei o resultado muito legal. Ficou muito bem estruturado, ficou muito bonita a peça, e a confecção dela é muito fácil, tenho certeza que vocês vão amar. Uma coisa bem legal também que tem nessa mochilinha é que eu coloquei esses reguladores aqui que abrem e fecham, então eu consigo colocar essa mochila também na barra do carrinho do bebê. Aqui ela tem um elástico na parte superior e ainda tem um bolsinho lá dentro. Aqui nós temos dois bolsos laterais também com elástico, dá para colocar uma madeira, muito bonita, ficou um tamanho muito bom para carregar então todas as coisinhas aí do bebê. Tem a salsinha de mão também, ficou uma graça. É isso então, gente, bora fazer essa peça. Bom, gente, então vamos começar. Nós vamos precisar, para fazermos essa mochilinha, de alguns moldes, mas são moldes bem fáceis de serem confeccionados, então eu vou deixar, como sempre, lá no nosso blog, as medidas dos moldes, tá? Para vocês tentarem reproduzir em casa, tranquilo. Caso vocês não queiram tentar reproduzir, queiram comprar, a gente também vai ter eles à venda em PDF e pelo correio também. Então, entre em contato através da nossa loja ou através do WhatsApp e a gente vai dar as instruções para vocês, tá bom? Mas lá no nosso blog sempre vai ter as fotos com as medidas para vocês fazerem os moldes em casa se desejarem, tá bom? Então, vamos começar. A gente vai precisar então desse primeiro molde que refere-se à aba da mochila. Nesse molde nós vamos cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez no produto que vocês vão usar para dar estrutura para a mochilinha. Tem vários tipos de estruturadores que vocês podem estar usando para fazer essa mochilinha. Eu vou usar aqui o EVA, é a primeira vez que eu uso esse produto, então eu vou fazer um teste para ver como vai ficar, tá? Mas vocês têm aí as opções para usar. Pode ser a manta R1, a R2, pode ser um nylon 600, né? O nylon dublado, pode ser um TNT de gramatura 200, aquele TNT bem grossinho, que também encontra em lojas de tecido, pode ser o acrilon, pode ser um feltro, pode ser inclusive o EVA que eu vou utilizar aqui nesse vídeo, tá? Mas vocês podem então utilizar aí o produto que vocês acharem melhor para dar estrutura para a peça. Então nós vamos precisar também desse segundo molde, que é o corpo da frente e de trás da mochilinha. Vamos precisar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes no material que vocês vão utilizar para dar estrutura para a peça. Depois nós temos esse molde aqui, que são os bolsinhos laterais. Eu vou fazer 2 bolsinhos com elástico aqui para a gente poder estar colocando aí uma madeira, né, se for o caso. Então eu vou colocar esses 2 bolsinhos aqui nas laterais da mochila e nós vamos precisar 2 vezes no tecido principal, nesse formatinho aqui. Esse molde, ele tem uma extremidade mais larga que a outra, tá? E aí vocês vão cortar com o tecido dobrado, tá? Então as extremidades, elas são mais estreitas do que a parte do centro do tecido. Então quando vocês vão abrir, ele vai ter esse formato. Aqui a parte do centro é mais larga e aqui as extremidades são mais estreitas, tá? Para fazer as 2 laterais da bolsa, nós vamos precisar 2 vezes no tecido principal de 15 por 29 centímetros. Aí esses aqui não tem molde, tá? Vocês anotem aí a medida. Então é 15 centímetros por 29. Vamos precisar de 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no produto que a gente vai usar para dar estrutura. Vamos precisar, para fazer o fundo da nossa mochilinha, de um pedaço também de tecido no tamanho de 40 centímetros por 15 centímetros, uma vez no tecido principal e uma vez no produto que a gente dá a estrutura. Vamos precisar também dessa faixa de tecido aqui para que nós consigamos fazer a parte interna, né, do forro. Então aqui vai ser as laterais e o fundo do forro da parte interna da mochila. Aqui eu tenho um pedaço de 1 metro de tecido, aqui eu tenho 1 metro de tecido
por 15 centímetros de largura. E eu vou fazer um bolsinho na parte interna da nossa mochilinha. Então, eu vou precisar também, para fazer esse bolsinho, um pedacinho de tecido de 30 centímetros por 22. Nós vamos começar, então, pelos bolsinhos da lateral, que a gente cortou através desse moldezinho aqui. Então, nós vamos ter aqui 2 pedaços de tecido no tecido principal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dobrar ele ao meio dessa forma. Aí nós vamos passar uma costura aqui assim, de aproximadamente 1,5 centímetro nos dois, o lado avesso para dentro e o lado direito para fora. Vou passar essa costura e mostro para vocês. Passamos a costura aqui. Agora, nós vamos passar aqui por dentro um pedacinho de elástico no tamanho de 14 centímetros. Então, vou usar aqui a ajuda de uma joaninha e a gente vai passar o elástico ali por dentro. E agora eu vou passar uma costurinha aqui só para prender nas duas extremidades do elástico, só para prender ele aqui dentro. E ele vai ficar assim, tá? Vou fazer isso nas duas peças. Bom, então fiz as duas costurinhas aqui e prendi o elástico aqui dentro. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar os dois tecidos referente à parte da frente, né, o tecido principal das laterais da nossa mochilinha e os dois EVAs, que no caso é o material que eu vou utilizar aqui para dar estrutura. Se vocês forem utilizar o EVA para dar estrutura, lembrem de colocar sempre um EVA ou branco ou na cor que não prejudique aqui, que não passe, né, através do tecido. Então, pode ser um EVA que seja mais ou menos da mesma cor dos tecidos que tu está utilizando, ou então um EVA branco. Vou posicionar, então, aqui o EVA nas costas do nosso tecidinho principal e vou posicionar aqui o bolsinho. Então, eu vou puxar aqui, vou colocar aqui uma extremidade do elástico, aqui a outra. E vou prender aqui embaixo também. Agora eu vou passar uma costura, então, em toda essa volta aqui. Pode ser uma costurinha reta ou então um zigue-zague. Eu vou passar em toda essa circunferência aqui, prendendo tudo junto. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Bom, então eu fiz aqui o zigue-zague em volta, ó, e o bolsinho ficou preso já no lugar, as duas laterais. Agora nós vamos pegar, então, o tecido principal, que vai ficar do lado de fora, e a estrutura da parte do fundo da nossa mochilinha. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um zigue-zague aqui em volta também, para fixar o fundo no tecidinho principal. Então, eu fiz aqui o zigue-zague em volta, para prender o tecidinho principal, né, no EVA. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar essas laterais dessa forma, direito com direito, tá? A parte do bolsinho aqui nessa extremidade. E esse lado a mesma coisa, a parte do bolsinho nessa extremidade aqui. E agora eu vou passar uma costura de pezinho de máquina, unindo tudo aqui. E desse lado também, uma costurinha pezinho de máquina. Costurei, então, aqui as duas laterais. E nós vamos ter esse resultado. Com a parte do fundo e as duas laterais da nossa mochilinha, tá? Agora, a gente vai reservar um pouco essa parte. E vamos trabalhar, então, na aba da nossa mochila. Para fazermos a aba, então, nós vamos fazer o seguinte, vamos posicionar aqui o material que a gente está usando para dar estrutura na peça, né, que no caso aqui o EVA, o tecidinho principal com a estampa virada para cima, direito para cima, e o tecidinho que a gente vai usar para forro com a estampa para baixo, dessa forma. Então, vai ficar direito com direito. Vamos alfinetar tudo e vamos passar, então, uma costura aqui em toda essa parte curva, pezinho de máquina,
unindo tudo isso aqui, tá? Até aqui. Fiz a costura aqui, agora nós vamos fazer uns piquezinhos na parte curva, né? E vamos desvirar, então. Vai ficar assim. Agora nós vamos passar uma costura aqui para fazer um pesponto e um acabamento nessa nossa aba. Então, ficou assim a costura, ó, bem bonitinha os dois lados. E tá bem estruturadinho. Agora nós vamos fazer assim, eu vou usar para fechar essa mochila um botãozinho desse aqui, tá? Mas vocês podem também utilizar um botão de pressão, ou tipo aqueles Ritas, né? Ou então também pode usar um botãozinho imado ou até mesmo o velcro, fica a opção de vocês. Nesse caso aqui eu vou usar esse botão, então eu vou precisar abrir uma casa pra gente depois poder encaixar o botão. Bom, gente, então eu fiz aqui a casinha do botão, ficou assim. E ele passa aqui. Bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui o tecido referente ao tecidinho de forro, que é o do molde do corpo da mochila. O tecidinho que eu tô usando do lado de dentro da mochila. E vou posicionar dessa forma, ó. Vou achar aqui o meio, vou posicionar aqui e alfinetar. E aí, vou passar uma costura unindo, então, o tecidinho de forro aqui na nossa aba. Costurei aqui, então ficou assim, dessa forma, tá? Agora, nós vamos reservar a aba, a parte da frente e de trás do corpo da mochila. Então, nós vamos posicionar aqui o verso em cima da estrutura. Vamos posicionar bem certinho assim. E vamos passar uma costura de fixação, ficar bem firme e melhor de a gente manusear. Vamos, então, trabalhar nas alças, a alça aqui que eu já tinha no ateliê, porque vai combinar bem com a ideia dessa mochilinha. Então, eu vou usar ela, mas vocês podem ir qualquer outro tipo de alça, ou até mesmo fazer uma alça, né? Usando uma alça de tecido também vai ficar legal. Então, eu vou passar os tamanhos para vocês, tá? Então, essa alça de mão vai ter 28 centímetros, que vão ficar na parte de cima. Eu vou usar duas alças de 47 centímetros, tá? As alças que vão ser aqui na parte de baixo, elas terão 31 centímetros. Então, eu vou utilizar esses dois reguladores aqui de alça de mochila, porque eu quero também ter a possibilidade de engatar as alças da mochila na alça do carrinho do bebê. Então, vai facilitar eu conseguindo abrir e fechar as alças, por isso eu vou colocar esse tipo de regulador, tá? Mas vocês podem colocar reguladores fixos também se quiserem, tá? Vamos começar então com essa alça aqui, que é a alça de mão. Nós vamos fazer o seguinte, vamos achar o meio, começar então encontrando aqui o meio e marcando 5 centímetros do meio pra cá e depois mais 5 centímetros do meio pra lá. E aí, vou posicionar a alça dessa forma. Aqui. E aqui. E vou passar uma costura prendendo essa alça aqui no corpo da nossa mochilinha. Fiz a costurinha aqui, prendi a alça de mão. Agora, nós vamos prender essa alça aqui, que são as alças compridas que vão na parte de cima. Agora eu vou passar uma costura prendendo as alças aqui no lugar. E também nós vamos fazer o seguinte, nessas alças pequenas aqui na parte de baixo, eu vou colocar a parte que tem essa regulagem aqui. Aí aqui eu preciso fazer um acabamento, então eu vou dobrar e vou passar uma costura aqui para fazer um acabamento aqui nessa pontinha,
aqui nessa parte de cima, nós vamos posicionar esse outro engate, e aí eu vou costurar aqui, porque ele não vai ter regulagem, né? Ele é só fixo mesmo, a parte de cima. Então, eu dobro e costuro aqui. E ficou assim, então, as nossas alcinhas já colocadas, tá? Nós vamos, então, pegar aqui aquela parte do fundo e das laterais da nossa mochilinha, tá? Vamos achar aqui o meio. Então, nós vamos posicionar direito com direito, dessa forma. Aqui, o centro com o centro. Nós vamos fazer essa curvatura aqui, essa curva, acompanhando até lá em cima. Mas aqui, bem onde vai ficar a parte curva, bem onde vai ficar aqui nessa parte curva, para ficar melhor assentado, nós vamos fazer uns piquezinhos aqui, para poder acompanhar a curva aqui e vai ficar mais harmonioso. Agora, então, eu vou iniciar uma costura aqui, fazendo toda essa volta até aqui. E vai ficar assim, então, dessa forma, tá? Agora, nós vamos trabalhar na parte aqui da frente, né, do corpinho da nossa mochila. Nós vamos pegar ela aqui. Lembra que nós vamos usar um botão, né, pra fecharmos. Ó, vai ser aquele botão, né, de casinha. Então, eu preciso prender o botão aqui agora, para ele poder ficar escondidinho lá dentro do forro da nossa mochila. Então, eu vou prender esse botão aqui. E aqui no meio, eu vou marcar 11 centímetros para cima. Aqui assim. Então, aqui vai ser o local onde eu vou colocar o nosso botão. Então, costurei aqui o nosso botãozinho. Agora sim, nós vamos posicionar a parte da frente do corpo da mochila aqui também. A mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer com essa parte. Vamos virar assim e vamos alfinetar. Tudo preso, então, nós vamos fazer novamente a costura daqui, fazendo toda a volta até aqui. Feita, então, aqui a costura, ficou dessa forma. Vou desvirar para vocês verem. Agora, vamos montar o forro dessa nossa bolsa. Vamos costurar o nosso bolso da parte interna da mochilinha. Então, eu vou pegar aquele tecidinho que a gente já cortou para fazer o bolso. E vou fazer o seguinte, eu vou virar ele do avesso, dessa forma, né? Direito com direito. Vou fazer uma costura, então, em toda essa circunferência aqui, deixando um pedacinho aqui pra gente poder desvirar, tá? Costuradinho aqui, agora nós vamos desvirar. Agora eu vou fechar aqui com pontinhos visíveis, pode ser na mão ou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui na máquina mesmo, pra gente poder fechar o buraquinho que a gente deixou pra desvirar. E aí eu vou fazer um pesponto nessa parte aqui de cima, vou fazer uma costura aqui de um pezinho de máquina pra fazer o acabamento. Passei a costurinha aqui então, fechei o buraquinho que a gente deixou pra desvirar, fiz a costura aqui de pesponto. E agora nós vamos costurar ele aqui no nosso forrinho. Vamos centralizar ele bem certinho aqui. E eu vou posicionar a 8 centímetros aqui do início.
E aí eu vou passar uma costura, então, nas laterais e na parte de baixo aqui. Vou fixar o bolso no nosso forrinho. Então, pronto, o nosso bolsinho já está costurado aqui no lugar. Agora, nós vamos montar a mesma coisa que nós fizemos aqui com a parte externa da mochila, nós vamos fazer aqui com a parte interna do forro. Vamos pegar aqui aquela tira de 1 metro por 15 centímetros e vamos posicionar assim, direito com direito, desde lá de cima. Bom, então eu prendi toda aqui a lateral, né, do forro da nossa mochilinha. E aqui sobrou um pedacinho da tira, tá? Que a gente cortou 1 metro, né? Então vai sobrar um pedacinho aqui. Aí é só a gente cortar o excesso. Vamos então agora passar a costura aqui em toda a circunferência. Costurei então aqui, ficou dessa forma. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, né? Que está presinho aqui na nossa aba. Agora nós vamos passar a costura aqui, prendendo também. Costurei aqui tudo então e ficou dessa forma. Tá? Ficou assim. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vestir aqui dentro, nós vamos colocar aqui dentro a parte externa da nossa mochilinha. Então, nós vamos... Então, tudo aqui dentro. E agora, eu vou pegar também essa aba aqui e vou colocar pra cá também. Assim. Então, vai ficar aqui as alças e a aba aqui dentro, ó. E aí, agora nós vamos alfinetar tudo, cuidando para deixar costura com costura, ó. Depois que estiver tudo bem alfinetadinho, bem preso aqui, nós vamos passar uma costura fechando toda a boca aqui da nossa mochila. Costurei então toda aqui a circunferência. Agora, pra gente desvirar, eu vou abrir um pedacinho aqui, eu vou descosturar um pedacinho aqui na lateral, só pra gente poder desvirar a bolsa. Aqui está o forro. E aqui o pedacinho que a gente usou para desvirar. Eu vou costurar aqui. Ó, vocês podem costurar com pontinhos invisíveis ou passar uma costura na máquina mesmo, bem na beiradinha aqui, que também fica bom. Fiz a costura aqui para fechar aquele buraquinho que a gente deixou para desvirar. Agora, a gente vai colocar o forro para dentro da bolsa. Com tudo preso aqui, passadinho a ferro, bem assentadinho aqui nessa parte de cima, nós vamos passar uma costura bem na beiradinha aqui, a mais ou menos 2 centímetros aqui da borda, nós vamos passar uma outra costura paralela, que é por onde a gente vai passar o elástico. Bom, então fiz as costuras aqui, ó, uma bem na beiradinha e outra 2 centímetros para baixo. Lembrando que quando vocês forem passar a costura aqui por trás, ó, tem que levantar as alças, tá? E passar a costura por baixo das alças. Se vocês deixarem as alças assim, a costura vai passar por cima. Então, levantem as alças para passar as 2 costurinhas aqui, tá? Agora, nós vamos colocar o elástico. Vamos pegar aqui, ó, e descosturar um pedacinho aqui. Entre essas 2 costuras que nós fizemos agora, nós vamos descosturar um pedacinho aqui, só pra gente conseguir passar o elástico, ó, tá? Fiz uma aberturinha aqui, ó, só pra gente passar o elástico aqui.
Bom, gente, não coloquei o elástico aqui, ficou dessa forma, ó. Aí depois é só fazer um pontinho aqui naquele pedacinho onde a gente desvirou, onde a gente descosturou pra colocar o elástico. É só fazer um pontinho ali que tá bem discretinho aqui, nem aparece, tá? E então ficou assim a parte interna aqui com o bolsinho que a gente colocou, o elástico. Aqui a parte da aba com o botão. Essa é a parte da frente. As laterais, então, aqui com o bolsinho. A parte das costas, com as alcinhas ajustáveis, né? E aí aqui, na hora de nós botarmos lá no carrinho, a gente pode abrir, colocar na alça do carrinho e fechar aqui novamente. Por isso, então, que eu resolvi colocar com esse tipo de regulagem aqui, porque eu quero colocar ele pendurado na alça do carrinho do bebê. Se inscrevam no nosso canal se ainda não é inscrito, curtam o vídeo, né? Comentem aqui se vocês gostaram, se já tinham usado o EVA, se vocês já lavaram a peça, como que foi essa experiência aí de vocês usando o EVA para estruturar as peças. Tá bom, gente? É isso então, espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!